falo do Flamengo, PVC, que sai com um vice-campeonato, é um Flamengo que ainda está vivendo 2025. Aliás, ainda está vivendo 2025 pelos títulos. Dá para fazer alguma cobrança nesse início de ano do Flamengo? 3 derrotas seguidas. Ou não dá, é o início de ano, o time acabou de ganhar tudo e o que importa agora é um planejamento para a temporada. Cara, eu queria que tivesse, às vezes, um grande olho, um grande irmão, um Big Brother, que olhasse pra gente, olhasse e vasculhasse a gente como a gente vasculha. Cara, se a gente olhasse porque a gente diz sobre pré-temporada, o Campeonato Estadual agora é mais pré-temporada do que nunca. Aí toma uma porrada, uma pancada e... Pô, mas não pode perder um jogo desse. Pô, mas ele escalou o time reserva. Ah, mas voltaram os titulares. A Supercopa é um troféu, ela não é um objetivo. Aí nós estamos discutindo até agora, o Campeonato Brasileiro, a temporada brasileira de verdade teve um jogo, que foi a primeira rodada do Brasileirão. Todo o resto é preparação. Todo o resto é preparação. Você pode discutir que o Corinthians perdeu para o Bahia, que o Atlético e o Palmeiras empataram, que o Flamengo perdeu para o São Paulo, que o São Paulo ganhou do Flamengo. Agora, todo o resto é preparação. A gente começa o ano dizendo, nossa, olha, esse ano estadual nunca foi tão pré-temporada quanto desta vez. Perdeu. Mas como perdeu assim um jogo para o time fulano? É incrível, cara. Vamos olhar para as nossas contradições um pouco. Perdeu porque perde. Você vê a entrevista do Luiz Henrique depois de perder para o Sporting? Dizendo assim, eu sei que todo mundo está querendo que o Paris Saint-Germain ganhe de 4 e 5-0, como foi no ano passado, mas no ano passado é que foi a exceção. Esse ano é o normal. O time ganha, empata e perde. É o que acontece, né? Ó, me avisaram aqui que eu tenho que ir pro break de novo, hein, minha gente? Então, galera da TV, peguem a segunda tela e a gente segue a nossa prosa aqui no intervalo. Vem com a gente. Estamos no intervalo? Meu switcher me diz aqui, podemos fazer a prancheta agora? Me contem pra mim. Temos, Luca? Podemos, Stephanie falou. Vamos ver a prancheta, PVC? Como é que foi esse jogo de ontem? O que fez o Corinthians sair vencedor? Vamos começar pela maneira como o Corinthians jogou taticamente o sistema. 4-1, 4-1, que é como está jogando. E o Memphis veio pegar o lado esquerdo. Só que, vamos avançar um pouquinho, continuar nessa tela um pouco mais, pelo seguinte, o Gustavo Henrique, na saída, ele subia por dentro, a gente vai ver na tela seguinte, porque ele vinha pegar o De Arrascaeta. E aí você deixava Ranieri e Gabriel Paulista com o Pedro. O Bidu subia para pegar o Varela e ele, o Dorival Júnior falou isso, individualizou a marcação na maior parte. O Bidu pegava o Varela e o Memphis vinha pegar o Léo Ortiz. O Yuri pegava o Léo Pereira, sobrava um pouco o Pulgar para fazer a saída de jogo. O André veio marcar o Jorginho. Não, o Carrilho veio marcar o Jorginho. E o André vinha pegar aqui atrás, pegava aqui atrás também. O Mateuzinho pegava o Carrascal. E assim funcionava, o André vinha pegar o Plata, quando o Plata vinha da ponta para dentro. E individualizava a marcação. Quando recuperava a bola, na saída, era isso aqui. O Gustavo Henrique por dentro, por quê? Porque ele saía no De Arrascaeta e recuava para fazer. O Gabriel Paulista do lado esquerdo, Ranieri pelo lado direito, como se fosse um zagueiro pela direita. E soltava Carrilho e André como médios, Mateuzinho e Matheus Bidu como pontas. 4-1, 4-1 marcando, mas era individual a marcação. Muito individualizada a marcação. Que não é praxe do Corinthians. E 3-2-5 atacando. Boa, PVC. Deu para entender bem, né, como é que funcionou esse meio de campo do Dorival. Dorival acertou mais que Felipe Luiz, PVC, pensando na forma como ele montou o time e na escalação também, quando ele opta pelo Garro no banco, pelo Bidon de titular e pelas escolhas que Felipe Luiz fez? Eu acho que sim, porque, por aquilo que a gente falou agora há pouco, o Corinthians tem sido muito detalhista nos jogos de mata-mata. Tem sido muito detalhista nos jogos grandes. Esse é um mérito do Dorival Júnior, que é o chefe da comissão técnica, é um mérito da comissão técnica e, pela informação que eu tenho, é um mérito do Lucas Silvestre, que tem sido muito detalhista nessas questões táticas.
Retornamos no canal UOL na TV, a gente segue falando da Supercopa mais um pouquinho, porque afinal, né, foi o grande jogo de ontem do fim de semana, mas tem muito assunto por aqui, hein? A gente vai falar ainda da derrota do Palmeiras, do pedido de reforços do Abel, do Clássico Paulista e também do Clássico Carioca, jogos em Minas, muita coisa, mais uma hora de programa. A gente estava falando aqui sobre os méritos do Dorival para vencer o time do Felipe Luiz. PVC, olhando pelo lado do Flamengo, é um erro de planejamento? Claro, né? Não dá para dizer o que vai ser a temporada, nem cobrar excessivamente, porque é um Flamengo que vem vencendo tudo e que está só começando o ano de 2026. Mas até aqui, neste mês de janeiro, houve um erro de planejamento? Como é que você vê como foi trabalhado esse início de ano do Flamengo? Eu não acho que tem um erro de planejamento. De novo, vou voltar para aquela questão do nosso Big Brother. Que até existe hoje, né? Os caras falam assim, nossa, essa imprensa que não sei o que lá... A gente acerta e erra, como médico também acerta e erra. Sim, todos nós. Mas o Flamengo planejou... O Flamengo jogou dia 17 de dezembro. E ele tinha que ter férias até 17 de janeiro. E ele voltou a jogar antes. E voltou a jogar antes com o time sub-20 porque era o planejamento. E se assustou porque o planejamento do time sub-20 não funcionou. Então, o presidente resolveu corrigir rota e o time voltou a ter um time mesclado com os titulares, mas mesclando no clássico contra o Vasco, jogou muito bem. E nos jogos seguintes, contra o Fluminense, São Paulo e Corinthians, 3 derrotas seguidas. Desde junho de 2022, o Flamengo não tinha 3 derrotas seguidas. Minha conta é junho de 22. Alguém falou 23. A gente tem até uma lista aí, que é abril de 23. Eu não achei essa daqui. Tinha perdido 3 jogos seguidos aí, ó. 5-4 de 23, derrota para o Alcas, derrota para o Fluminense e a derrota para o Maringá também. Então, o Vitor Pereira era o técnico, foi demitido depois dessa goleada para o Fluminense. Eu tinha 22, 23 então, beleza. São 3 anos sem perder 3 partidas seguidas, perdeu 3 partidas seguidas. Isso quer dizer o quê? Ou nada. Quer dizer que no começo de temporada teve 3 partidas seguidas que não teve foram melhor contra desempenho. Fluminense, São Paulo e agora o Corinthians. Né? E que foram 3 jogos grandes, né? Sim. Mais do que em 23, quando o Vitor Pereira caiu. Então, esse é o ponto central. Eu não acho que tem um erro de planejamento. Eu acho que tem uma mudança da temporada que ninguém ainda entendeu exatamente o que vai acontecer. Que a gente conseguiu começar a temporada dizendo que estava tudo muito melhor, sendo que times voltaram a jogar 4 dias depois de voltar a treinar. Isso é inacreditável. Isso vai ter consequência para a temporada inteira. Você teria escalado Jorginho e Arrascaeta como titulares, mesmo sem estarem no melhor momento físico ou com ritmo? Sim, porque o planejamento foi para isso. Desde antes de voltar aos titulares. Voltaram aos titulares contra o Vasco e continuaram fora Jorginho e Arrascaeta porque o planejamento era para a Supercopa. O que também indica que não é verdade que o Flamengo olhou para a Supercopa como se fosse um jogo que não tinha importância. Tinha uma importância relativa. Mas tinha importância a ponto de você trazer Jorginho e Arrascaeta para serem titulares, de pela primeira vez escalar os 11 titulares e de ter estreado o Paquetá. Estreia do Paquetá, muito bem colocado, PVC, porque quero te ouvir sobre ela. Paquetá sendo apresentado agora, daqui a pouco a gente já traz as declarações do Paquetá como jogador do Flamengo. Já entrou em campo, né? Ontem começou no banco, entrou no decorrer da partida e acabou ficando marcado no jogo de ontem por um gol que ele perdeu. E aí já tem gente conectando, 40 milhões de euros para perder um gol desse. Gente, o primeiro jogo do cara, né? Perdeu um gol de fato feito, mas teve ali seus primeiros minutos. PVC, o que você achou da atuação dele? Achei nota 5,5. Achei uma atuação comum, o que é normal, ele não está adaptado ao time. Ele está voltando ao futebol brasileiro, o gramado estava muito ruim, ele está acostumado a jogar no London Stadium, que é um gramado exuberante. Foi jogar em Brasília, um gramado ruim, um time que ele não conhece, está voltando a se adaptar. Então não tem problema nenhum ele ter perdido o gol. O Paquetá não foi contratado para fazer o gol do empate contra o Corinthians. O Paquetá foi contratado para jogar 3 anos pelo Flamengo. Esse é o ponto central. Agora, foi uma atuação nossa 5,5. O mais curioso só, a gente sabia que o Paquetá, a partir do momento que foi confirmada a contratação,
ele ia para o jogo, ia provavelmente como suplente, como a gente falou aqui na sexta-feira, que ele provavelmente começaria o jogo no banco de reservas como começou. A questão só é que assim, ele tinha uma lesão, né? O curioso é, o Paquetá não forçou a barra para não jogar no West Ham. Ele tinha uma lesão nas costas. Ele não jogava desde 6 de janeiro. Ele não forçou a barra para não jogar pelo West Ham, mas ele deixou claro que queria vir. E não jogou 3 partidas seguidas do West Ham. Chegou e estreou. Ele estava com dor nas costas? Acho que não. Acho que não, me permito achar que ele não estava com dor nas costas nem na semana passada contra o Sunderland. Mas ele não queria jogar porque não queria, porque ele tinha dito que queria vir para o Flamengo. Legítimo, tudo legítimo. Não jogou uma partida exuberante, normal. É o primeiro jogo dele no Flamengo. Boa. E agora, o gol que ele perdeu, eu acho que não dá para fazer uma cobrança excessiva também. Primeiro jogo do cara, ele teve 2 treinamentos, 2 atividades só, e aí entrou em campo. E faz parte perder um gol daqui. Não, e poderia perder gol o Pedro. Podia perder gol. Perder gol é parte do jogo. Só tá... Como é que fala o cara que perdeu o pênalti? Só perde... Só bate quem erra? Só bate quem erra. Acontece. É isso, minha gente. Ó, a gente vai falar mais de Lucas Paquetá daqui a pouco, porque a gente vai ter as declarações dele sendo apresentado oficialmente lá no Rio de Janeiro. Bruno Braz está acompanhando essa chegada de Lucas Paquetá. Essa chegada já acompanhou na semana passada, né? Com muita festa. Agora a apresentação oficial, vários rituais aí, né? Também uma contratação deste tamanho faz todo o sentido.